hanno scicareto davvero saporito a mia villa Mazzaro, povero cieco mio, chi me dà voce via, pari a grandi nudi, scicareto di lume e cori, come io t'hai ascoltato. Eu vou te buscar, Senhor, de todo meu coração. Eu vou te buscar, Senhor, com determinação. Eu preciso mais de ti. Eu preciso mais de ti. Eu preciso mais de ti, meu Deus. Eu preciso mais de ti. Eu preciso mais de ti. Eu preciso mais de ti, meu Deus. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Divincast, o podcast que fala da sua fé e que te convida a mergulhar nessa espiritualidade, nessas histórias que trazem muitas pessoas para Deus, e esse é o nosso principal objetivo aqui. E hoje nós temos uns convidados muito especiais, nosso episódio está muito especial hoje, nós vamos falar de caminhada de fé, né, com duas pessoas que vivem isso no seu dia a dia, no serviço à comunidade, mas principalmente na formação de novos cristãos. São catequistas, são coordenadores de acampamento e nós estamos muito felizes em receber eles aqui hoje com a gente. A gente está falando do Daniel e da Valéria, é um casal que se conheceu na adolescência dentro da igreja, e hoje colhe os frutos, né, dessa caminhada linda, dedicada com muito amor, muita dedicação. Então, já pega a sua pipoca, seu café, seu coração aberto, a sua Bíblia e vem com a gente. É com vocês, Daniel e Valéria. Seja muito bem-vindo, gente. Primeiramente, obrigado pelo convite, né? É um prazer estar aqui. E vamos bater esse papo, né? Tem muita história aí pra contar. Quem tem história é eles, viu? Nós estamos muito felizes com o convite, né? Foi maravilhoso estar aqui com vocês, amigos, né? Então, vamos lá, vamos deixar rolar o papo aí, vai dar tudo certo. Então começa contando aí, gente, a trajetória de vocês, como que iniciou essa caminhada, como que foi o chamado, quando que vocês sentiram assim? Vixe, Pode contar, olha, tô aqui, que vocês... dica, hein? Tá, nossa caminhada começou na igreja, né? Nos conhecemos na igreja, né? Eu como catequista e ele como catequizado. Já digo que eu não era catequista dele, tá? Só pra deixar muito claro isso, tá? E pareceu, eu era da primeira Eucaristia, era da Crismando, então não tem nada a ver. Aí... Não, posso contar a história? Não, pode começar já? Começar? Então tá. Conta a história real. Quando eu fui, ela já era na igreja, Nossa Senhora das Graças, né? Aí eu fui fazer catequese lá. Aí no primeiro ano já, quando eu cheguei, na primeira missa que eu cheguei, eu vi ela no banco da missa, lá na missa já falei. Aí já apaixonei, né? De cara, aí eu falei, nossa, nem sabia o nome dela. 15 anos. 15 anos. Aí eu ia todo domingo na missa e eu esperava ela chegar pra me sentar no banco de trás, que era pra me dar a paz de Cristo pra ela. Nunca tinha. Aí eu passei um ano. Dando a paz de Cristo pra ela. Aí até o dia que ela me chamou pra apresentar uma amiga dela, oh meu Deus, aí foi que eu tive a oportunidade de saber o nome dela e me apresentei pra ela.
Olha só, nossa, ela hein? Aí ela disse o nome, eu não entendi, mas pra me dar valendo que eu queria era conhecê-lo. E aí daí eu ficava todo domingo, eu ia pra missa pra ver ela. Mas teve Até um cúmplice, né? Foi o Ribeiro. aí o nosso compadre, que é o Ribeiro, que é campista também, aí Foi padrinho de casamento? também. Não, Aí, isso é pra contar, vai contar tudo. não, eu vou contar a minha versão, tá solto. Aí eu, Não, tem mais de tempo. e eu ficava da catequese, só que eu fugia da catequese, da crisma, pra ficar olhando ela lá na turma dela, né? Já vi. E aí, só que ela não me via, não me via de jeito nenhum. Mas o Ribeiro eu falava, eu preciso ir lá falar com ela, preciso falar com ela, e eu não tinha coragem. Aí um dia ele falou pra mim assim: se tu não for, eu vou. Aí eu falei, mano, concorrência, né? Só? Aí eu falei, não, então eu vou. Aí eu fui. Aí eu fui pedir ela em namoro. E eu não sabia, cheguei na hora assim. Eu falei assim: quer namorar comigo? Aí ela, quero. Aí eu travei igual o Chaves, entendeu? Porque eu só tinha ensaiado até a hora de pedir namoro, ela dizer não e eu ir embora. Eu falei assim: ela vai dizer não, eu vou embora. Porque eu disse sim. Aí ela disse não. Aí ela disse sim, aí eu falei, pronto, e agora? Eu vou pra onde? Né? Qual é a segunda parte? Não tem no manual? Ah, então foi na hora assim, teve. Não, é história. Não, muito binário, não, vamos contar. Com ela, assim, de conversar, a gente nunca conversou. Eu vi ela de longe e cheguei e pedi ela em namoro, só que eu tinha certeza que ela ia dizer não, né? Eu falei, ela vai dizer não, eu vou pra casa. E encerrou ali, né? Esse a gente busca. Aí quando ela falou, quero, aí eu ia agora. Aí você fez. Cheguei nessa parte, aí eu pedi pra dar um beijo nela, aí ela falou, pode ir. Deu. Aí eu vá. Grosseira, mas você não vai pedir um beijo? Mas ela não foi tão delicada com aquilo. Não, mas ela. Não deu certo. Não, não contar direito. Não, agora a sua versão, essa é a minha história. Ele tinha falado pro Ribeiro que ia pedir pra namorar comigo, beleza. Só que naquela época, aqui em Porto Velho, tinha gangue, né? E aí, umas meninas vieram e falaram assim, olha, conhece o Daniel? Eu falei, não. Elas eram da igreja, ele Elas eram da igreja. ousadinha. Só que elas eram bem danadinhas mesmo. Você conhece o Daniel? Eu falei, não. Aí ela, pois é, o Daniel vai pedir pra namorar contigo. Se tu aceitar namorar com ele, tu vai amanhecer com a boca cheia de formiga. Eu, como é que é? Quem é esse Daniel? Então é isso que eu falo. Ele teve um negócio aí, entendeu? Ajudinha. Teve ajudinha. E aí eu falei assim, eu quero saber quem é esse Daniel, né? E aí lá vem o Daniel. Aí eu falei, então é ele, né? Aí ele veio pedir pra namorar comigo, só que as meninas estavam atrás. Por isso que eu falo que teve um negocinho aí, porque ele já me conhecia, sabia como é que eu era. Motivação. Teve uma motivação, né? Já agradei, deu uma donadinha da igreja. Exatamente, essa história aí foi muito mal contada. Aí elas falaram, eu fiquei, que é esse Daniel, né? Pronto, era ele veio pedir pra namorar comigo, elas estavam atrás, aí eu aceito. E foi aí. Só que eu não imaginava que a gente ia namorar, ia casar, de forma nenhuma. Pra mim era só assim, aceito pra desafiar. E ainda falei, meu nome é Vana Valéria, né? Aham. Aí eu falei, Vana, muito rápido pra ele me entender, entendeu? Só que aí, quando eu pensei que não, eu estudo, eu no Carmela. E eu fui muito grossa, porque eu queria só dizer sim e acabou, né? Aí ele, posso te dar um beijo? Aí o menino vai me de beijo, esse jeito, muito grossa. Aí ele, Eu falei, então vem aqui, não tinha mais ninguém na igreja, né? Olha só, meu Deus, você é na igreja. Aí foi, me deu um beijo. Pois é. Só abençoou, pois é, melhor. Então vocês se conheceram na igreja, aí já foi onde tudo começou, né? Falou de catequese. Eles foram meus catequistas, gente. Catequistas de primeira comunhão, de crisma. Como que começou como que vocês começaram juntos na catequese? Então, depois que nós começamos a namorar, Daniel ainda continuou na crisma. Eu ainda era catequista, né? Veio Eucaristia. E aí depois ele falou, quero ser catequista junto com você. Eu falei, então, bom. E aí a gente continuou junto. Na catequese até então. E ela foi me catequizando mesmo, e eu não contei essa história, isso era em off, né? Aí vamos sim. E vocês, no início mesmo, como é que foi exatamente, vocês podem contar pra gente, a dificuldade que vocês tiveram? A catequese? Isso, no início dessa caminhada catequética, como catequistas, né? Nós éramos catequistas do Nossa Senhora das Graças, né? É. Lá
lá tranquilo, tinha uma estrutura. Tinha muita formação também. É, Era bem organizado. Hoje deve ser também ainda. Tinha muita gente? Tinha muito catequista e tinha muito catequizando, né? Então as turmas eram bem grandes, assim. Então era bem legal. A gente tinha turma de 8, né? Era de 8 e 9 anos. Isso mais ou menos é qual sacramento? É Era da primeira Eucaristia. Eucaristia. Aí depois, quando nós casamos, depois de muito tempo, nós fomos para Nossa Senhora de Nazaré. Então, nós éramos Nossa Senhora das Graças. E aí o padre Leonardo, na época, estava querendo catequista, né, para Nossa Senhora da Nazaré, que ainda foi na época que passou a ser paróquia, né? E estava implantando o IVC, né? Que é a Iniciação à Vida Cristã. Estava no início da implantação do IVC, que é o método hoje, né? E aí ele tinha muita dificuldade, porque os catequistas mais antigos, eles eram ainda assim, tinha meio que a cabeça fechada para o novo método. Então ele queria que alguém que topasse implantar lá Nazaré. Aí a gente chegou para assumir uma turma e ele deu um livro pra gente, falou assim, estuda que a partir de agora vocês são coordenadores da catequese. Só isso. Isso vocês tinham quantos anos? Foi em 2012. Ah, já A gente já estava casado, eu já estava Casado já. até a gente casar, nós éramos catequistas da Nossa Senhora das Graças. Aí a gente era catequista de primeira Eucaristia. Né? E depois, quando a gente veio para a Zona Sul, foi morar na Zona Sul, aí ficou longe, para Nossa Senhora das Graças ficava longe para ir. Aí a gente falou, vamos procurar uma igreja aqui mais perto, para ficar mais fácil, que ficava aquela desculpa, tipo, vamos na missa à noite, porque de manhã tava com preguiça de ir, porque tinha que atravessar a cidade. Aí à noite não ia. A gente começou, não, então vamos procurar uma igreja perto de casa, que a gente não tem essa desculpa, né? Já assume o compromisso da catequese, a gente não vai ter essa desculpa. Os meninos já estavam grandes, a gente precisava também colocar eles na catequese, também levar eles para a igreja, e aí a gente uniu o útil ao agradável, a necessidade, e aí o Padre Leonardo agarrou nas Segurança restrita, né? Esse foi bom. Foi um desafio, porque Nazaré não tinha catequese. Nazaré não. Tá, foi um desafio porque Nazaré não tinha catequese, né? E era engraçado porque, como eu e o Daniel vínhamos de outra paróquia, na verdade, né? Vínhamos de outra paróquia. E ninguém conhecia a gente ali na Nazaré. Então, quem é esses dois? Não são esses dois. Então, nós tivemos um pouco de embate, assim, porque nós chegamos na comunidade, já chegamos como coordenador de uma catequese, né? Que nem tinha direito ainda. Tinha um grupo de catequistas que, como nós não éramos de lá, eles meio que foram saindo. Aham. Porque na igreja tem muito isso, tá, gente? É muito assim, a gente chama de dono da igreja, né? Sim. Tem muito isso. E aí foram saindo, quem é esses dois? E o Padre Leonardo, ele fez logo, foi um jornalzinho, colocou nosso rosto lá nesse jornalzinho. E aí foi muito essa pergunta, de onde saíram esses dois? Eu chegou como coordenador. Então o interessante é que às vezes nós íamos organizar a escola, quando eu chegava na igreja, cadê os catequizandos? Já não tinha mais, tinha ido embora. Então chegou um ponto de a gente não ir mais para a escola arrumar a sala para dar catequese, porque na época a paróquia não tinha sala, tá? A catequese era na escola. Onde lá. tudo era mato, né? Tudo era mato. Então tinha uma árvore lá e a gente começou a dar catequese embaixo. Era. Eu não me lembro se era cajarão, não era. Sei que nós começamos a dar catequese da árvore. A gente juntava os catequizando tudo, de crisma, primeiro Eucaristia, batismo, tudo que tinha. Mais A catequese. gente juntava todo mundo e ia para debaixo do pé de cajarão depois da missa. E isso tudo antes do acampamento. Esse acampamento vem bem depois. O acampamento já vem em 2017, né? Você vê agora que, falando assim, nossa, a gente sempre teve desafios assim, né? Ai, que horror. Final, fim, peço. E até por conta desses desafios, assim, qual vocês pensaram em desistir em algum momento? Várias. Não, desistir assim, desistir não. Pensei, chegou. Eles desanimam. Eles desanimam. Pega essa peinação aqui pra ser seu, porque eu não sério mais. Chutar o balde não, mas assim, às vezes desanimava bastante. Na catequese muito, porque logo no começo eles trancavam a igreja. E aí a gente não podia fazer a catequese, a igreja estava trancada. Aí, ou senão, que nem ela falou, quando nós íamos pra arrumar na escola, aí eles avisavam que não ia ter catequese, então ia todo mundo embora. Quando a gente voltava, não tinha mais ninguém. Aí, então, essas coisas desanimavam. Eles, domingo não vem mais não. Só que aí Deus vai tocando durante a semana, aí quando é domingo de manhã, você levanta e vai de novo, entendeu? Vamos de novo. Isso que eu já ia engatar perguntando, né? O primeiro motivo, na verdade, a gente sabe que é Deus. Mas assim, teve ajudas para vocês
Pra vocês continuarem na missão, na verdade. Né, o padre Padre Leonardo, na época, ele ajudou muito. E a Arquidiocese também, na época, o padre Jaime era o coordenador da Arquidiocese, junto com o Manuel, né, que era um leigo. Eles deram muito suporte pra gente da catequese do IVC, né, que quando estava implantando, então tinha muito suporte deles. Então, assim, eles vinham, aí o pessoal vinha da diocese, ajudava a gente lá, dava formação, a gente fazia convite para novos catequistas, então saía convidando as pessoas, aí eles iam lá, davam formação, então a gente ia criando, foi criando um novo grupo, né, a gente foi criando novas pessoas que queriam. Mas isso foi uns 2 anos, assim, de batalha mesmo, até que a gente criasse um grupo novo de catequistas, e aí pudesse iniciar novamente com as turmas separadas, né, primeiro Eucaristia, Crisma, preparação do batismo e assim foi. Todas as turmas, hein? Mas graças a Deus deu certo, que é a insistência, né? A gente vai na fé, vai com Deus e as coisas certas. pensar assim no humano, ninguém quer, porque quem que quer estar num lugar onde você não é bem visto, bem quisto ali, né? Quer, não tá. Então foi mesmo pelo padre, colocou logo a gente fazer o ECC. Que foi Eu outra posso- batalha nossa também, foi o ECC. Nós vivenciamos o ECC e o padre falou: vou implantar na Nazaré. Fui. Primeiro dia foi a catequese, vou implantar na Nazaré. Eu e a Valéria e mais 4 casais. Pegou e disse: tá aqui o livrinho, estuda e vocês vão implantar o ECC. Aí foi outra também foi outra batalha, porque a comunidade não aceitava e tal. O acampamento também foi igual. Aí foram 3 anos de ECC, assim, bem puxado. Obrigada. Aí convencendo as pessoas, convencendo os casais a vivenciar a experiência, e foram vivenciando, aí vai sabendo, vai vendo que é bom, que vale a pena, né? Porque Foi crescendo. né? aí, porque todos esses movimentos, esses serviços da igreja, o ECC, acampamento, outros retiros que tem, eles são, além de ser pessoal, ele ajuda demais da família, ajuda na igreja, então assim, aí sempre tem a resistência, né? As pessoas acham que não, mas quando experimenta, aí muda de ideia, né? Aí o ECC foi pra gente também, foi uma virada de chave dentro da nossa casa, assim, pra organizar as coisas. O nosso relacionamento sempre foi muito bom, mas dentro de casa, assim, o ECC ajudou com os meninos, também com os filhos. E estavam lá, assim, e propriamente eu acho que, pelo menos na minha opinião, né, esses movimentos, esses carismas, eles existem para reavivar a fé, né? O acampamento é um exemplo disso, porque a gente se acostuma, às vezes, cai na rotina de ir só pra missa, ou de rezar um texto ali um dia ou outro na semana, é muito importante. Eu ainda não vivenciei, né, essas experiências, só o acampamento foi maravilhoso, mas é importante, sim. Fugindo só um pouco, eu fiquei curioso para saber como é que era o IVC, né, que era o método novo, né? O método novo da catequese, ele sai que é a iniciação à vida cristã, ele sai daquele modo sala de aula, né, que era a catequese antigamente, né, que aí você ensinava a rezar. Hoje o IVC não ensina mais, você não aprende a rezar, quem tem que ensinar são os pais, né? Então o IVC ele orienta, você acompanha a família, começa acompanhando a família em casa. Então assim, não é só a criança na catequese, é a família um todo. O catequista hoje tem que visitar a família, ele vai na casa do catequizando. E ele vai ver os problemas que está acontecendo ali. Ele é um missionário, o catequista hoje ele Família, primeira igreja. então assim, com o IVC, o catequista ele assume um papel missionário mesmo. Ele sai da sala de catequese para ir para a casa do catequizando. Em conjunto com a família. Isso. Então assim, é um método muito, muito bacana que esse ano na Nazaré tá acontecendo mesmo assim de verdade. Que a gente implantou, mas não estava ainda andando como deveria. Esse ano ele já está sendo executado como tem que ser, que ele tem um calendário, né? Então cada mês tem uma atividade e esse ano ele está sendo executado de forma concreta mesmo, né? Que é uma coisa que a gente já vai ter mais de 10 anos nessa batalha. Então assim, foi trocado coordenação, o pessoal também continuou na formação. Também, né? A gente Zero de novo. Nessa caminhada da catequese, nós tivemos o padre Leonardo, o padre Francisco, o padre Odilo, o padre Renato e o padre Gilberto. E assim, o padre Alceu sempre dando um suporte, mas como o padre Alceu era o pároco, ele não tinha muito tempo. Então os vigários que vinham davam o suporte na catequese. Só que aí toda hora trocando, né? Que eles vêm, ficam um tempo, vai embora. Então a gente teve esse período de adaptação, né? Aí agora com o padre Magnus aí, ele abraçou a catequese mesmo, sentou para os novos coordenadores e aí organizou mesmo do jeito que hoje, esse ano a catequese
Padre Mário Catequese. entendeu o que é a catequese e E aí ele plantou e assim. e vai ser assim, aí então. E o que mudou na vida de vocês como um casal mesmo, depois da vocês começaram essa vida de missão, começaram assim, essa vida missionária na igreja? ECC, depois o acampamento, catequese. Só melhorou, né? Quando a gente começou a caminhada na igreja, né? Então, nós ficamos um período também afastado, vamos dizer. A gente ficou o tempo todo na igreja. Nós tivemos um período onde minha mãe faleceu, que tinha 15 anos também, aí deu uma quebrada, aí depois com os meninos nasceram também, a gente deu uma afastada, e que eu andei meio assim com os problemas, né? Em relação à fé mesmo. Mesmo eu estar ali dentro da igreja, eu confesso para vocês que Deus ele faz as coisas certas, porque presta atenção. Eu conheci o Daniel foi meu alicerce ali. Foi quem me segurou para mim não desistir. Porque essa barra, eu morrer, remédio errado, toda uma confusão que aconteceu, veio aquela dúvida para mim, poxa, por que Deus levou a minha mãe? Gente, eu tinha 15 anos de idade. Sim. Então, assim, ela era a estrutura da minha casa. Mas o Daniel estava ali comigo, né? E aí passou o tempo com as coisas, né, que aconteceram em relação aos filhos, e ele sempre ali. Então, assim, Deus faz a coisa muito certa. Então, assim, o fato de a gente ter ido fazer esses cursos todos que a catequese me ofereceu, depois o ECC, depois o próprio acampamento, só fortaleceu ainda mais. A gente não desistir, entendeu? Diante de tantos desafios que apareceram. Talvez se não tivesse tido toda essa caminhada na igreja, essa confiança em Deus, a gente não estaria onde a gente está hoje. Então, eu costumo sempre dizer que Deus, ele faz o que é certo, na hora certa, né? Talvez se lá atrás o Ribeiro não tivesse feito essa brincadeirinha de, se tu não quisesse, eu peço, a gente não estaria aqui hoje, essa caminhada toda. Tudo é escrito, né, Tudo gente? é escrito. Tudo é escrito. Aproveitando aí, já fala um pouco sobre o acampamento. Como que foi esse início aí O acampamento surgiu através do nosso filho, na verdade, do Francisco. Ele tinha 16 anos, amor? Era Era 16. 16 anos. Ele foi o primeiro a fazer. Foi o primeiro a fazer, da igreja, eu fazia primeiro, a fazer, foi ele. Olha só. Foi. Você só tem um filho? Nós temos dois, Francesco e Ítalo. Na época, o Francesco já estava naquela fase da aborrecência, né? Vocês nem sabem que fase é essa, e não passaram por ela. Ninguém passou isso, vocês pularam essa fase? Então, ele estava nessa fase de que, tudo é errado, ele era culpado de tudo, né? As broncas, aquela fase que pai é chato, mãe. Vocês não sabem que fase é essa, mas então. Então, estava tendo muito trabalho a gente estava tendo muito trabalho em lidar com ele, nessa fase, né? Aí foi quando a Adriana Daré, uma amiga nossa, psicóloga, falou do acampamento, que estava tendo em Alto Paraíso, um acampamento chamado FAC, que era para jovem, que os jovens faziam esse acampamento, lá eles viam que não é tão ruim assim, via outras realidades, né? E aí ela falou que ali ele ia ver que o mundo dele não era tão ruim, que as broncas eram necessárias, né? E aí, então o que precisa? Aí ela apresentou o padre Leilson, né? E encaminhou tudo. Aí nós falamos com o padre, era o padre Alceu na época. É o seu já. O padre Alceu, ele não sabia muito o que era acampamento, mas o padre Alceu ele sempre foi muito aberto, né? Vocês conhecem o padre Alceu, sabem como é que ele é, desafio é com ele mesmo, né? Aí, não, o que é o acampamento? Aí deixou a Adriana fazer uma reunião lá na igreja. E aí a gente tinha que fazer o quê? Procurar mais jovens para ir com o Francesco, né? Porque todo mundo aqui já é campista, né? Sim. Tá. E Ótimo. a maioria dos que estão assistindo também. Também são. Então, não vou falar muita coisa, não. Só vou dizer que tinha tribo, né? Os times. Time, FAC é time, Ela falou que teria time que nós tínhamos que levar pelo menos 6, no mínimo 6 jovens para participar. Porque depois teria os encontros, as reuniões, né? E assim nós fizemos, pedimos para os pais. E aí os pais confiaram, né, na nossa palavra
E E nós não conhecemos. nós não conhecíamos o acampamento, mas nós conhecemos o que foi falado, o que a Adela falou, o que o Padre Leus falou, e vamos lá. E levamos 6 jovens para o Alto Paraíso. E foram 6. Foram 6. Foram 6 jovens. Hoje dos 6, só o Júnior. Tá? Na igreja só o Jesus Resto. Não é? Não mora mais aqui, foram morar fora, né? E aí foi muito legal a validação, porque eu pude ver em casa a transformação. Eu levei para o acampamento o menino que reclamava da vida, que resmungava, que, sabe? É a fase da boa essência mesmo. E voltou um jovem totalmente diferente. Outra pessoa. Agradecendo pela vida, agradecendo pelo pai, pedindo desculpa por todas as vezes que reclamou. Sabe? Que amo. Falando que ama. Uma frase que ele falou que foi legal, ele falou assim: eu vi que na minha casa eu não tenho problema nenhum. Problema nenhum. Falou assim, no acampamento eu vi que eu não tenho problema na minha casa. Então foi por conta do Francesco que hoje a gente tem o acampamento da Nazaré. A gente já só... E assim, a experiência lá em Alto Paraíso foi assim, sobrenatural e impactante, porque quando nós chegamos para receber ele lá, nós fomos, os pais foram também, a cidade tinha parado, a cidade estava parada pro acampamento, não tinha nada, tá? As ruas interditadas, o Colégio Santa Marcelina lotado de gente. Foi até difícil pra gente estacionar o carro e chegar lá, sabe? Eu já conheci abusando, que era o acampamento. O objetivo da igreja, nós vamos chegar lá e tá tudo certo. Não, nós chegamos em Alto Paraíso, para chegar lá no Santa Marcelina, na quadra, foi uma luta, porque não tinha lugar, a cidade parada mesmo, o trânsito todo parado. Aí daí vocês já sentiram a pressão. Aí quando nós chegamos lá, aquela festa, aquele monte de gente, me arrepiou todinho. Mas aí é aquela chegada, né? Aquela chegada foi, nossa, que é isso? Aí, sabe, aquela alegria que tudo aí, ver a mudança dele em casa, aí a gente falou, cara, a gente precisa conhecer esse negócio mais profundo, porque isso é bom. Daí nem sabia que tinha pra... Não, mas eu era igual o Cio, treinador. E olha só que presente também, que Nós trouxemos para Porto Velho, aí ele estava precisando de carona para vir para Porto Velho, para pegar o voo, e ele veio conosco no carro, a gente veio conversando com ele veio falando do acampamento. O Alci é um dos primeiros, né, que ele começou lá atrás, junto com Astromar, né, então aí ele contou, falou um pouco da história e tal, do acampamento pra gente, aí foi que despertou, né, esse interesse aí, foi bem, mas depois não... E aí, como os pais também, assim como o nosso filho mudou, os outros que foram também era bem mesmos problemas, né? Eram meio adolescentes, né? E aí eles voltaram e os pais também viram a mudança. E o que aconteceu? O que é esse acampamento? Foram falar com o padre Elceu, né? E aí o padre, não, eu quero saber o que é esse acampamento. E aí, antes disso, a Adriana, o padre Leilson falou assim que tem acampamento para adulto também. Eu falei, eu quero fazer esse acampamento, quero fazer, porque meu filho voltou transformado, então eu também quero essa transformação na minha vida. E o padre Elceu, como graças a Deus ele era muito aberto à novidade, à evangelização, aí ele falou, eu quero conhecer. Só que ele foi para Nobres, fazer o acampamento em Cuiabá. Ele celebrava a missa lá no shopping. É. Aí eu acho que era as quartas-feiras, tinha um dia lá que tinha missa. Aí os lojistas lá, o pessoal participava dessa missa, aí uma era campista. Aí ela foi e falou pro padre, olha, eu vivi uma experiência lá em Cuiabá, assim, tal, acampamento. Aí ele lembrou do acampamento do FAC, né, que os meninos tinham ido. Aí ele comentou e ela falou assim, o senhor quer ir fazer? Se o senhor quiser, eu mando o senhor lá. Eu faço a sua inscrição e mando pra lá. Aí ele falou, eu quero. Aí ela foi, comprou a passagem, fez a inscrição dele e foi para Nobres fazer lá. Aí ele vivenciou o acampamento, aí quando o Padre Elceu voltou... Aí já era. Não, ele já voltou pro sítio na cabeça com obra pronta, você come. Daquele jeito, assim, vamos fazer aqui, vamos construir e tal, e aí? Nossa, aí ele voltou, aí ele entrou em contato com o Padre Leilson, né? E aí a gente conversou, não, padre, mas tem mais perto, porque quando ele voltou, ele queria mandar todo mundo para Nobres, né? Pensou? Ele falou, não, vamos fretar uns ônibus, vai todo mundo para Nobres, vamos fazer lá e... Não, padre, mas Rondônia tem mais perto. O Padre Leilson tem aqui em Alto Paraíso. Só tinha em Alto Paraíso naquele... Ele estava implantando, na época eles estavam implantando Rolim de Moura também. Só que ainda não tinha, eles usavam o sítio de Alto Paraíso, né? Mas já estava fazendo para lá. Eu acho que é legal a gente comentar até sobre o Francesco, né? Que foi o patrono do... Porque muita gente que assiste a gente não é campista. Então a gente sempre escuta que um retiro e o outro trouxe um relevamento, trouxe
frutos na nossa família, mas assim, eu queria que vocês falassem concretamente como é que foi no cotidiano, assim, o que mais diferente mudou nas atitudes do Francesco e também que vocês observaram dos outros meninos que foram com ele. Vou falar eu te amo. Jovem hoje, eles têm dificuldade de dizer eu te amo. Te amo pai, te amo mãe. Então, assim, não é comum Não. você ouvir. Não é comum. Né? Então, assim, isso foi o mais impactante pra gente. Chegar, ele vinha abraçar, abraçou a gente muito forte, pediu desculpa, disse que ele não tinha problema e que ele amava muito a gente. E que ele tinha ouvido ali coisas que ele não imaginava que jovem passava. Então, ele tinha visto que a realidade dele era muito boa. Que aquilo que ele achava que era problema, não era problema. E aí, com o passar dos dias, isso aí foi acontecendo, não mudou. Rezar o terço, ir para a missa. Ele estava numa fase, quando ele foi para o acampamento, que ele não acreditava mais em Deus. Sabe? Ele não... Começou a questionar. Começou a questionar as coisas. Tudo era questionar. Tudo fazia muitas perguntas questionando para levar a entender que Deus não existia, né? Então, ali dentro do acampamento, ele viu que Deus existe, né? Que ele precisa estar presente na vida do jovem. Foi o conhecer, né? Foi o despertar, foi se apaixonar, foi tirar as dúvidas. E aí foi que... Então, assim, a principal mudança é essa. E no dia a dia, sim, ele mudou muito com o irmão dele. Porque o Ítalo, por ser mais novo, então o Francesco era o espelho do Ítalo. Então, assim, toda a rebeldia do Francesco, o Ítalo, ele replicava. Entendeu? Então, assim, como o Francesco estava naquela fase, o Ítalo era menorzinho, mas ele queria fazer igual, porque ele era fã do irmão dele. Então, assim, 6 sabe? anos, tá, gente? Então, assim, ele via ali, meu irmão faz, é assim, então é por aqui que eu vou. Quando o Francesco voltou do acampamento, que ele voltou rezando, que ele voltou mais quieto, mais respeitoso, porque ele resmungava muito, retrucava a gente já. Então ele já voltou, mas aí o irmão dele começou a ver isso também e falou assim: não, então aqui é mais legal. Então ele começou a comportar. E aí o Francesco enxergou também com isso, que ele era exemplo para o irmão dele, então ele começou a ter essa responsabilidade. Disse: não, então eu sou responsável também pela criação do meu irmão, que até hoje ele é assim, ele dá bronca no Ítalo, ele chama, quando tá alguma coisa errada ele chama e tudo. Então, assim, ele pegou essa responsabilidade de irmão mais velho. Era uma coisa que ele não tinha antes do acampamento. Então ele entendeu que ele precisava ser um exemplo bom, né? E isso a gente vê até hoje. Ele leva para os amigos, ele evangeliza, ele chama os amigos para o acampamento. Que agora ele está de volta aqui, né? Só para entender rapidinho, ele ficou durante a pandemia. Aí ele começou a trabalhar home office. Aí quando estava acabando a pandemia, ele teve que ir embora para a empresa, que ele foi trabalhar em Curitiba. E aí ele ficou 4 anos fora, né? Que terá o 4º ano agora. E aí ele voltou agora para Porto Velho e tá aqui, né? A gente vai ver se leva ele pro juvenil. Estamos aí tentando. Ele fez só Tentando a agenda dele pro trabalho, mas a gente consegue levar ele pro juvenil, né? Para ele viver essa experiência aí. Mas é assim, o Francesco, sei lá, deu um salto de... Na verdade eu falo que a gente volta a ser quem a gente é de raiz, né? Porque não tem a maldade no nosso coração, vem do mundo, né? Não nasce conosco. Então, o que nasce com a gente é o bem. Então, quando a gente experimenta o amor de Deus, a tendência é você ser cada vez melhor, né? Então, ele assumiu isso, sabe? Ele, no acampamento, quando ele voltou, ele falou assim: não, eu posso ser bom e eu quero ser bom. Cara, você senta para conversar com ele, você fica apaixonado, porque ele é uma calmaria danada, ele conversa, ele tem assunto para tudo, sabe? Ele mudou muito, assim, não dá pra Ele explicar. tem 28 anos e não perdeu aquilo que ele descobriu lá no FAC. Ele só fez o FAC porque depois veio o sênior, né? E aí o sênior é para adulto já. A gente não quis quebrar a fase dele de fazer o sênior com 18, 19 anos. E o juvenil agora que tá começando. Pois é. E aí ele saiu daqui de Porto Velho também. Então, aí depois o Ítalo, na idade de 15 anos, fez o FAC. Também o Ítalo foi fazer o FAC lá em Alto Paraíso. Interessante que ele não puxou só essa responsabilidade pro irmão, mas para vocês, né? Sim. Com o ponto inicial de partida em relação ao acampamento, essa caminhada. E eu queria que vocês falassem um pouco mais. A gente falou, né, como começou a história, mas a gente não falou ainda como foi o acampamento de vocês, exatamente. As expectativas que vocês estavam para ir pro acampamento. Antes eu só queria fazer um gancho aqui, antes que troque de assunto. Esse ano tem FAC, viu, gente? Outubro tem FAC, e tá falando das experiências do
do filho deles, o quanto que foi bom para a vida dele, para a mudança, para o jeito que ele é que ele era dentro de casa, né? E esse ano nós vamos ter 2 acampamentos de jovens, vamos ter o juvenil, que é de 18 a 29 anos, até 30 anos vai também, jovens solteiros, e o FAC, que é dos jovens de 14 a 17, vai acontecer em outubro também, então temos 2 acampamentos para jovens, acampamentos maravilhosos. Eu já fiz o FAC, já fiz o juvenil, eu não sei qual que é melhor. Casais final do ano. E é isso, agora pode responder a pergunta. Como foi a nossa experiência no começo? Expectativa, como foi o próprio vivenciar também do acampamento de vocês. Deixa eu começar e tu conclui o teu. Quando o Padre Alceu voltou, que aí ele buscou, então assim, aí ele viu com o Padre Leilson abriu algumas vagas, foram 20 e poucas vagas, né? E aí a gente preencheu essas vagas convidando as pessoas, teve aquela resistência de sempre, tudo, e conseguimos juntar 27 pessoas para vivenciar. E aí, quando foi para esse acampamento, que a Valéria vivenciou, que foi começo do ano de 2017, eu não fui. Eu fiz a inscrição, mas eu não fui. Era para mim ter ido e eu não fui. Porque o meu acampamento era para ter acontecido depois mesmo, né? Deus, ele prepara as coisas, né? E aí, porque eu vinha passando por alguns problemas e tal, e aí na hora eu desisti de ir para o acampamento. Eu não quis ir, a gente tava bem difícil as coisas, e eu não fui, e a Valéria foi. Agora conta, como foi a tua ida para o acampamento? Foi maravilhosa. Primeiro que ele não queria ir, né? Não queria deixar eu ir. Vale ressaltar aqui que eu estava internada e tinha saído naquele dia. Ela com pneumonia. Pneumonia. E aí o médico disse que não era pra mim ir. Pra canto nenhum, que eu falei, né? Que tinha. Ele falou que não liberava. Eu ia pra casa, mas era ficar de repouso porque eu tava saindo de uma pneumonia. Aí nesse dia, olha como Deus faz as coisas muito certas. Eu falei assim, eu vou. Se Deus quiser que eu vá, só pra mim ir. Eu tô sentindo que eu quero ir pra esse acampamento, eu preciso ir. Aí ele, você não vai? Eu falei, eu vou. Não, você não vai. Eu falei, então vamos deixar na mão de Deus. Rezei e tal, fui dormir. E falei, se for pra mim, eu vou acordar. E aí nesse dia choveu a madrugada, eu acordei naquela chuva. E eu fiquei, vou, não vou. Olha só, lá na igreja tem várias pessoas que têm a chave da igreja. Nesse dia, ninguém levou essa chave. Aí bateram, gritaram, pularam o muro, fizeram tudo e o Padre Alceu não acordou. Aí a Lili me liga, né? A Lili me liga, Valéria, tem que vir, tu já tá vindo? Eu falei, não sei, por quê? Não, porque nós estamos aqui esperando, o padre não acorda, ninguém trouxe a chave. Aí eu falei, primeiro, peguei minhas coisas e ele reclamando, não, eu vou. Peguei minhas coisas e fui acampado. Até a Anitta, ela foi. Falei, eu vou? Vem, me. Aí ele, não, tu não vai, porque tu tava com pneumonia, tu vai morrer por lá. Eu disse, Febre de casa. saí com febre. Eu vou. E nós íamos para o Alto Paraíso, tá? E eu fui. E aí reclamando, foi Aquela chuva, naquela. a cidade, é muita vontade, viu? É Deus, na verdade, não é nem só a vontade, né, gente? Eu tava com aquilo que eu tinha que ir, porque, poxa, era algo maravilhoso. Meu filho tinha ido, tinha se transformado. Eu queria experimentar isso também. Eu tava passando ainda por alguns problemas e meu mesmo, sabe, internos, que eu tava precisando fazer o acampamento, tava precisando. Eu sempre acreditei em Deus, né? Eu tive uns momentos ali na juventude que não, mas eu queria, sabe, aquele avivamento? Sim. E eu sabia que o acampamento ia me proporcionar isso, aquela certeza. E aí foi maravilhoso. Tive vários embates lá para me voltar para casa, porque o acampamento tem a seguinte regra: ninguém faz o acampamento se tiver doente. Então, eu tava com pneumonia. Quase 40 graus de Tava com pneumonia, passei muita febre no caminho. Cheguei lá no outro dia, né, que nós entramos no sítio no outro dia, ainda com muita febre e incrível, choveu o acampamento inteiro. E aí o padre, essa psicóloga, Adriana Daré, eles estavam lá, né, a Adriana Daré estava lá e aí a moça lá falou assim, você tem que voltar para casa. Falei, eu virei um bicho. Falei, como é que eu voltar para casa? Volto não. Não, você vai voltar, porque não pode, você tá... Aí mediu a minha febre, tava, não esqueça, 39,9 de febre. E
E não podia, né, fazer o acampamento, porque se acontecer alguma coisa, vão expor lá, a culpa é, enfim. Aí não, o padre não permite quem tá com febre, quem tá doente, na verdade, fazer. E você tá com pneumonia? Não, não pode, você vai piorar. Eu falei, eu vou fazer. Com quem que eu tenho que falar? Aí fazer esse acampamento. Gente, eu sou muito assim, eu sou muito decidida, né? Não, com quem eu tenho que Já falar? estavam lá, gente. Não vou voltar. Eu deixei meu marido lá com raiva de mim porque eu vim pra cá e eu vou voltar? Não vou voltar, não. Aí ela tem que falar com o padre Leilson. E ele não vai deixar. Eu digo, pô, eu quero falar com esse padre. Eu nunca tinha falado assim muito com o padre Leilson, né? Aí ele tava lá em cima falando. Aí as meninas chegaram, olha, essa Valéria, ela não quer ir embora. Eu falei, não vou embora. Ele, mas você vai embora, você tá dentro. Padre, eu não vou embora. Ela vai dizer que eu não vou. Eu vim até aqui. Aí eu contei a história, né? Aí ele olhou pra minha cara assim, você quer fazer mesmo? Eu falei, claro que eu quero. Aí me desculpe, padre, mas eu quero. Aí ele, tá bom, me colocou dentro do carro dele, me levou lá pra dentro da mata, lá onde ia ter a primeira prova. E aí pronto, eu fiquei embaixo de chuva, uma toalha na cabeça, que por sinal era da Adriana, coitada, uma toalha da Pneumonia. com pneumonia. E eu falei, não vou, eu vou ficar boa. Oxe, Deus me trouxe aqui é porque ele tem um propósito pra minha vida. E aí eu fiquei. Não piorei da pneumonia, muito pelo contrário, não tomei um remédio, de verdade. Levei os remédios, mas eu não tomei. Esqueci ali daquela pneumonia, fiquei tão extasiada, tão emocionada, tão impactada, tão tudo ali com aquele acampamento, né? Que eu costumo dizer que o acampamento é extraordinário. Ele mudou ali a minha vida. Então, se eu entrei em pneumonia, eu me curei ali no bar daquela chuva. Aquela chuva naquele primeiro desafio, que eu não vou dizer qual é, quem já fez o sênior sabe, né? Aquela primeira prova lá do sênior, aquela chuva foi justamente para banhar toda aquela pneumonia, toda aquela febre dali, ó. Maravilhoso. E aí que começou, então, a jornada de vocês no acampamento, né? Foi. Começou acampamento atrás de acampamento. Quer dizer, não foi tão fácil não, porque quando ela fez o acampamento, eu não tinha feito ainda. Então, eu sabia que era bom, só que aí veio deu ciúme. Não, tem uma coisa. O serviço não tinha isso saber, isso acontece. Não, é bom falar que campista, gente, quando volta, gosta de abraçar, diz que quer beber agarrado. Então, maridos, vai com suas esposas, mulheres, vai com seus maridos. Ou seja, eu falo, vai fazer acampamento? Vai o casal. Se um é ciumento, vai os dois. E quando voltar, vai dar problema. Porque eles precisam entender o que aconteceu ali dentro para que eles ficassem daquele jeito. Exatamente, ele não entendia. Não entendia. Eu ia, meu líder. Na verdade, o líder dela, ele escapou de eu dar uns tapas nele umas 3. De verdade, gente. Verdade. Rapaz, eu ficava daquele jeito. Eu falei, que frescura. Olha, eu via meu líder na igreja, na hora que eu via ele, eu digo, nossa, eu já queria lá abraçar e agarrar ele. E os meninos atentos também. E ele E eu comecei nessa. Eu te entendo, Daniel. Ele falava assim pra mim, o que aconteceu nesse acampamento? Eu falei, amor, não posso falar. Eu só posso dizer que é muito bom. Aí ele precisa se agarrar, dizer que ama. Presta atenção, tá dizendo que ama. Eu falei, mas amor, eu amo, mas é um outro amor. Ele me quis ver. Até que, graças a Deus, ele fez. Quando eu fui fazer, eu entendi o que era o acampamento. Aí ele já fez logo depois, ou demorou um pouco ainda. E só em novembro, mas demorei ainda. Ela fez no começo do ano e eu fui fazer só em novembro. Lá em Nobres. Quer dizer, eu ia fazer no meio do ano, eu ia fazer em maio, só que aí eu caí lá na igreja, por variar trabalhando lá, caí e desloquei o ombro. Aí eu não pude ir. Nossa. Aí eu tive que esperar até novembro para poder fazer. Aí eu fui fazer em Nobres lá, que o Padre Alceu conseguiu uma vaga para mim lá e eu fui fazer lá em Nobres. Aí me apaixonei pelo acampamento. Quando eu cheguei lá, só que assim, eu fui igual a maioria dos campistas, pelo menos uma boa parte. Quando eu cheguei, eu queria ir embora. E eu era doido para fazer acampamento, a Valéria tinha feito, os amigos da igreja que foram junto com ela fizeram aquela fala toda. Quando eu cheguei, eu queria ir embora. Eu falei, o que eu vim fazer aqui? Que coisa eu vim fazer aqui? Foi o primeiro confronto. Não, foi só na chegada ali, aí que eu olhei pra trás, eu vi os ônibus indo embora, eu falei, rapaz, o que eu tô fazendo? O que eu vim fazer aqui, longe, Que eu vim toda a cidade, longe do estado. Não, isso tá errado, isso é só fresco. Aí eu fiquei resistente ainda ali, o começo, né? Aí depois que passou aquele quebra-gelo e tudo, aí veio a primeira pancada, né? Aí quando eu vi aquela primeira pancada, eu falei, pai, te amo muito. E bora, agora ninguém me tira daqui mais não.
Aí o tempo Aí tão rápido, aí a gente vê já acabou. Mas é muito forte, assim, o acampamento, ele curou muita coisa, eu tinha alguns sentimentos, né, que eu mal resolvidos, principalmente com o falecimento da minha mãe, né, quando ela faleceu, eu fiquei um pouco, assim, meio perdido. E aí no acampamento eu tive a resposta de tudo, né. A Valéria também teve no dela também a resposta que ela precisava, mas eu tive uma resposta que a gente não pode partilhar, né, o que acontece no acampamento. Certeza. Mas num momento específico do acampamento eu tive a resposta que eu precisava para curar essa dor, que até o padre Fábio falava, né, fala numa pregação dele que ele fala que a gente precisa enterrar os mortos, né. E a minha mãe tinha falecido e eu não tinha enterrado ela ainda, eu precisava enterrar ela. E no acampamento eu entendi isso. Aí, daquele momento aí zerou. Aí eu falei assim, cara, é bom demais isso, porque que era uma dor que eu sentia, que eu não conseguia sair dessa dor, e no acampamento ele tirou, mas tirou mesmo assim, foi, ele veio, Deus veio e tirou, só que ele não só tirou e deixou um vazio, ele tirou essa dor e colocou amor, e preencheu, e assim, aí eu falei, cara, isso aqui precisa ir pra todo mundo, ninguém pode ficar sem isso aqui. É comum, né? Toda vez que a gente sai do acampamento quer trazer o máximo de gente possível. Sobre trazendo um pouco mais pro nosso lado, né? Aqui em Porto Velho, Sítio São Miguel. Qual foi o momento mais marcante de cada um de vocês, sem spoiler, né, claro, dentro do Sítio São Miguel Arcanjo? Dentro dessas experiências aí de construção do primeiro. Primeiro acampamento. Primeiro. Não só a construção do sítio, mas o primeiro acampamento. A preparação. Foi uma maçal, né? O primeiro acampamento ele foi uma batalha muito grande, porque não é nem um exagero, é assim, todo mundo dizia que não ia dar certo. Quem chegava naquele sítio dizia, não vai dar certo. Vocês são loucos, é impossível fazer acampamento aqui. Aí a gente, não, vamos fazer, porque o padre disse uma vez na missa, e eu tomei posse disso, que ele falou assim, olha, o acampamento ele é de Deus e ele vai acontecer. Ele falou assim, nem cavar a catuça, o acampamento vai acontecer. Aí quando tava todo mundo querendo dar pra trás, eu falei, um dia o senhor falou na missa, a missa é cheia, a igreja é cheia, o senhor falou, nem cavar a catuça. Eu digo, ela tá tomando xarope desde aquele dia, ela não vai tossir não. Nós nos reunimos com ele, né? Ele também, ele falou assim, mas será que vai dar certo? Padre. Aí foi quando o Daniel falou isso aí, e nós mesmos, quando o pessoal do Paraíso veio. Alto Paraíso, só para vocês entenderem, o primeiro acampamento nós não fizemos sozinhos, tá? Alto Paraíso veio, apadrinhou, veio com toda a equipe, porque nós éramos poucos. Quem nós éramos? Apenas as pessoas que tinham feito o primeiro acampamento junto comigo, 2017. Algumas pessoas que foram para Nobres fazer com o Daniel. E um grupo que foi fazer em Alto Paraíso depois, que eram 90 hoje, mas tinha uns 30 ajudando. Poucas pessoas. 40 ajudando. Porque, tipo assim, quem faz o acampamento, infelizmente, nem todo mundo enganja, né? Nem todo mundo, né? Bem-vinda, né? Não, nem todo mundo. Experimenta o amor de Deus, mas, não sei, falta alguma coisa ali na vida e não segue. Fica pelo meio do caminho. Fica sem. Naquela parábola do semeador? Sim. Então, mais ou menos isso. E aí, então foi bem complicado. O primeiro, mas ao mesmo tempo foi maravilhoso, porque todo mundo se dedicou a ter esse acampamento. Então, quando o grupo veio e viu o sítio do jeito que estava e disse que não, ali não dá para fazer. Eu estava trabalhando, estava na escola, o Daniel estava na empresa, e o padre ligou. Ele falou assim, olha, o grupo está aqui, veio, foram no sítio, disseram que não dá para os acampamentos, o acampamento não consegue fazer o acampamento desse jeito, e vão cancelar. Falei, não, padre, pelo amor de Deus, não vou cancelar não. Aí o Daniel, falei, peraí, nós estamos indo para aí. O Daniel foi buscar na escola, e nós fomos para lá. Quando nós chegamos lá, eu padre, e aí? Falei, não. Aí nós falamos, não, padre, não vai cancelar não. Não pode. Não era nem pelo ego em si, porque as coisas estavam acontecendo tão na unção, vamos dizer assim. Era muito amor por Tanto aquilo. amor que as pessoas que estavam envolvidas lá, tinha campista que estava no começo, que ficou uma semana lá dentro, que já estava uma semana trabalhando lá dentro sem vir em casa, só esperando começar o acampamento. Teve gente que ficou lá 20 dias. Nossa. Fez o acampamento, estava na preparação, ficou mais 6 dias, né, que é o dia que a equipe entra, mais 5 dias sem vir em casa, porque queria fazer o acampamento, então queria que acontecesse. Então, assim, solteiras, né? nossa, o pessoal deixou família aqui, ia ficar lá dentro, trabalhando. A gente ia todo dia, eu trabalhava, fechava a empresa 4 horas e ia embora pro sítio, trabalhava até 1 hora da manhã, vinha pra casa, aí
de manhã trabalhava de novo, fechei de volta para lá, entendeu? Pra gente poder fazer o acampamento, porque tinha que acontecer, porque as pessoas estavam empolgadas, porque o que aconteceu? Eram 120, né? Era 120 inscritos, se eu não me engano. E não teve uma desistência, tava todo mundo, a gente fez reunião de preparação lá, e foram todos. Então assim, aí dizia, como que nós vamos voltar atrás se esse povo quer receber o amor de Deus, como que nós vamos... Aí vamos fazer. Aí quando eles chegaram lá com o padre, aí já tava decidido não fazer. Aí o padre ficou assim ainda, aí a gente falou, não, padre, vamos fazer. Aí o padre falou, mas vocês vão assumir a responsabilidade? Eu digo, padre, nós viemos até aqui, não tem como voltar mais. Eu falei, padre, olha, eu e a Valéria, a gente prefere ficar lá na porteira do sítio pedindo desculpa para os campistas indo embora do que dar desculpa aqui na porta da igreja dizendo que a gente não teve competência para levar ninguém para o sítio. Porque as coisas estão prontas, padre. Tem espaço, vai dar para fazer. Primeiro que Deus age. Foi o famoso dar o passo que Deus dá e chão, né? Só que aí, Na só que aí, cara. só que aí bateu o desespero, por quê? Aí a gente tem fé, mas o humano bate. Aí nesse dia, que era o dia que a equipe de serviço entrava, nós fomos, aí eu fui pro sítio, eu falei pra Valéria, tu organiza as coisas aqui que eu vou pro sítio ajudar a fazer o que precisa ser feito lá, que era o piso da NASA, né? Que depois ganhou o período de piso da NASA. Que não tinha condições de usar o barracão, mas ainda tava cobrindo e tal, tinha todo um trabalho para fazer. Fomos para lá, consegui chamar uma equipe ainda, o pessoal, vamos que a gente precisa, foi para lá trabalhar, cheguei de madrugada em casa, a Valéria dormindo. Aí nesse dia eu entreguei para Deus, eu falei, Deus, é só até aqui que eu consigo. Daqui a gente não consegue mais não, agora é contigo. Amanhã o povo vai entrar. E agora ou é o Senhor ou é o Senhor. Aí a gente fez a missa de envio no outro dia. E quem tava lá fala, o sítio ele mudou. O sítio era aquele sítio que não dava nada, que não dava pra fazer. Depois da missa de envio, de manhã, quando amanheceu, era outro sítio. Todo mundo olhava e dizia assim, o que aconteceu com esse lugar? Muito mais. O padre Leilson chegou e falou assim, esse é o melhor acampamento que eu já trabalhei. Ele falou assim, nunca tive... Ele já tinha 10 anos de acampamento, já tinha feito uns 50 acampamentos por aí, tudo. Ele falou assim, esse é o melhor acampamento que eu já vivenciei, que eu já servi, porque era um envolvimento, todo mundo queria tanto que acontecesse, que nada que tinha de dificuldade nada foi empecilho, nada. A gente não conseguia colocar os bancos no barracão, o campista sentava no chão o dia todinho, hoje senta, depois na missa tem um banquinho pra sentar. Não, mano, era todo mundo. Era no chão, era... E aí o padre Leus apelidou de piso da NASA, porque os campistas dançavam e o piso fazia assim, ó. Quantos centavos? Quantos... Aí ele sentava, fazia a marca da lombar, né? Então aí os campistas eles já tinham pego as manhãs, no terceiro dia, e já tava esperto. Quando gritava campista pro salão, eles corriam para aquele lugar onde dava para sentar bem macio. Então era uma concorrência pelo mesmo lugar. Então assim, Confortável. Mas, cara, eu costumo dizer que juntos somos mais fortes. E saiu daí, tá? A verdadeira, assim, pra mim, o juntos somos mais fortes foi daí. Por quê? Porque que nem o Daniel falou. Nós falamos pro padre, ele falou assim, se não der certo, não, vai dar certo, né? E aí eu já fui ligando também pra Luciana Cidade, tava conosco, a Lili, a Elisângela, né? Fui ligando e a Lu, não, amiga, vai dar certo. A Elisângela também, e foi ligando pra um e pra outro. Não, vamos desistir, pro Sérgio, pra Lia, que tava conosco lá atrás. E aí foram lá pro sítio, um grupo ficou trabalhando até de madrugada lá, naquilo lá. E assim, não tinha como, gente, não tinha como. É que o Daniel falou, não era por ego, era por amor mesmo. Porque o acampamento, com toda a loucura do acampamento, só faz quem ama. Assim, sente o amor de Deus mesmo que faz. É a verdadeira essência do acampamento. E você fazer o primeiro, aí assim, é muito amor. Todos são amor, mas o desafio que foi fazer o primeiro foi assim, você vê era aquele... contra tudo e contra todos, porque a paróquia também, as lideranças da paróquia, todos eram contra o acampamento. Então tinha uma resistência muito grande. Tanto é que o primeiro acampamento, a maioria dos campistas não eram da Nazaré. Hoje já depois do quarto, quinto, já o pessoal já começou a vivenciar. Mas os primeiros não, as lideranças das comunidades ali da paróquia, todos eles resistentes. Dizendo, não, esse acampamento isso é besteira, não queria saber nada. Então boicotava, não deixava o pessoal da comunidade participar. Então tinha uma resistência muito grande com o acampamento.
Então, assim, era um negócio, se der errado, e vai ter gente que vai soltar fogos, porque não queria, tava Não torcendo queria. contra, né? Porque achava, sei lá o que pensava sobre o acampamento. Né? Hoje não, hoje, graças a Deus, a maioria dessas pessoas são campistas, já entenderam, estão aí, apoiam o acampamento. Porque ele evangeliza, não adianta você dizer que não é, porque o acampamento ele só evangeliza, porque é só amor. E tem uma história também do primeiro acampamento, que essa a gente pode contar, porque não vai quebrar o segredo de nada. No terceiro dia do acampamento, na noite do segundo dia, o Adelar, que era o coordenador da cozinha, ele falou assim: Daniel, ó, acabou a comida. Não vai ter mistura para amanhã. Como é que nós vamos fazer? Eu falei: o que tem? Ele falou: tem ovo. Tem 2 caixas de ovo. Então assim, para nós vamos comer ovo amanhã. Aí ele já preocupado, meio estressado e tudo, eu falei: irmão, pelo amor de Deus, calma aqui. Aí eu saí da cozinha, aí os campistas estavam jantando ali, aí veio um líder, aí ele pegou e falou pra mim assim: Daniel, deixa eu te falar, queria comer um peixe amanhã. E aí já veio na minha cabeça: comer peixe como, tio? Só tem ovo. Vai comer ovo. Aí eu falei assim: cara, mas não vai ter peixe amanhã não, só tem ovo. Eu falei assim: só vai ter ovo amanhã. Ele falou assim: manda comprar que eu pago. Olha, Todos. Aí eu falei: pra todos. De serviço. Fala com a ligação, se a ligação consegue comprar pra me pagar na quarta-feira, que foi no carnaval. Não, na segunda-feira. Se eu posso pagar na segunda-feira, pra ele ir lá comprar o peixe que eu. Aí eu chamei a ligação, falei: ó, vai lá no Ceará, que é um cara que sempre vende peixe pra gente. Conversa com ele. Aí ele foi lá, falou com ele falou: não, eu tenho aqui, eu separo pra ti, pode levar, não sei o quê. Tudo na confiança, assim, coisa de Deus mesmo. Ele nem conhecia o seu Zé Queiroz, que era da ligação, né? O Ceará lá não conhecia. O seu Zé Queiroz chegou lá e falou: ó, queria comprar um peixe aqui pra pagar só na segunda-feira. É possível você vender e tudo? Aí ele: não, é assim, quantos quilos tu quer? Ele: 100 quilos aí. Mandou tempo tratar lá, não sei o que. Rapidinho assim chegou. De manhã cedo, o seu Zé Queiroz chegou com peixe lá. E a gente não tinha pra comer. Parece que quanto mais dificuldade aparece, não ia ser pra ir. Aí, Deus mostra que tem solução pra tudo, né, Era? própria experiência de nós servos, sentir isso também. E aí, assim, hoje eu falo que nem eu vejo, assim, as pessoas reclamam ainda. Aí o acampamento cresceu muito, né? A gente já tá no 9º acampamento sênior. E assim, as pessoas meio que querem mecanizar o negócio. De, cara, deixa Deus agir, cara. Não dá pra gente fazer as coisas no meu humano. Deixa Deus agir, que as coisas vão acontecer. As coisas acontecem. Sabe? Ficar preocupado: mas e se faltar isso, se faltar aquilo? Não vai faltar. Não vai faltar. Ele providencia tudo, nunca falta. Fala: mas a gente ainda não ganhou a carne. De cara, Aparece quem doa. aparece Principalmente assim, né? e não foi Não, né? todo mundo comeu peixe. com todos os Final meus do peixes. comeu peixe, depois comeu carne. Olha lá, fritou molho no café da manhã, porque tinha ovo. Aceitou o molho, pita ovo, pessoal aí, que história do ovo. Hoje já teve doações, pães, né? Que sobrou até os pães depois, porque foi doado mais do que a gente precisava. Já aconteceu da gente, na missa, a gente pede, né, doação na missa. Aí, numa missa de domingo, pediu, e o cara tinha no carro dele, cara. Você vê como Deus é bom. O cara foi lá no atacador, ele comprou macarrão pra doar. Ele: vou comprar um macarrão aqui. Chegou lá na igreja, nós pedimos: olha, ele tá pedindo doação, é óleo, macarrão, arroz, que tiver. Aí o cara acabou a missa, ele me chamou: vem cá, vamos ali no carro comigo aí. Quando ele abriu a tampa da caminhonete aqui: tá aqui o macarrão de vocês aqui. Foi. Aí ele falou assim: cara, eu fui no mercado, aí me deu vontade de comprar um macarrão. Aí ele foi e comprou um macarrão. Pra doar, Pra doar. pra doar o macarrão. Era pra doar pro acampamento. Mas assim, Deus De lá, né? não, ele não era, ele foi na missa, só que ele comprou mais cedo. Não, ele foi no mercado lá, ele tava lá, e ele disse que aí deu vontade dele comprar aquele macarrão pra doar. Ele falou: não, vou comprar e vou doar. E era justamente o que a gente precisava, cara, 60 quilos de macarrão. Ele tinha dentro do carro dele. Entendeu? Aí a gente vai explicar isso? A gente não explica, cara. Deus explica, né? Deus explica. É a música quem explica. Deus. Ninguém explica, Deus, né? Ninguém explica Deus. Então, eu acho que tô até com dificuldade para falar com todo esse testemunho. O acampamento ele traz muito demais em excesso, assim, esse Deus assim que a gente não consegue explicar. E eu queria saber, para vocês falarem pro público também, como é aqui fora, né? Como vocês fazem na vida de vocês para reacender o que foi passado para vocês no acampamento, porque a gente até entrevistou o Adenilson, teve um podcast, né, o nosso pregador aqui, e ele passava uma visão de pregador, né, que é uma visão catequética,
Mas é interessante saber como nós, meros mortais, né, conseguimos fazer isso no nosso dia a dia e principalmente de vocês, que tem esse testemunho tão forte. A paróquia Nossa Senhora de Nazaré, ela tem a Quinta Campista, né, então é um pedacinho do acampamento, né, é uma missa diferente, uma missa mais animada, né, é uma missa com a cara campista. Então é importante participar, é importante, não se afastar da igreja, não só na Quinta Campista, mas aos domingos, diariamente, se você puder, na igreja. É isso que nós fazemos, né, amor? É. É a reza do terço, nunca deixar, quando tá sentindo, eu já tô com preguiça, hoje eu não vou, porque o dia a dia é muito corrido, gente. Não vou ser, né, dizer assim, não, dá pra ir. Não, o dia a dia é muito corrido. Se você não parar pra dizer assim, Deus tem uma presença viva na minha vida, eu preciso desse espaço aqui pra Deus. Tem que ser um lugar O dia a dia atropela e você acaba não fazendo a oração que você aprendeu no acampamento, não rezando, não pegando o terço, né? E é muito importante a gente não deixar isso daí. A gente sempre conversa. Às vezes, gente, nós somos humanos, não vou ser hipócrita aqui e dizer, eu não tenho preguiça de rezar o texto. Queria eu falar isso pra vocês. Queria eu acordar às 4 da manhã, querendo lá com o feijão, senão eu consigo. Se eu acordo, ele não, mas Eu não consigo, né? Eu falo, eu sou empreendedor, mas o meu horário de rezar é durante o dia. só que assim, é uma luta, Amanhã você não vai me dizer acordar. é uma luta constante dizer, graças a Deus, tem gente que acorda, que está ali rezando o texto, mas tem muita gente que luta pra isso. E é verdade, às vezes você tá cansado ali, aí, não vou ter que rezar, você vai rezar, porque fica aquela pulguinha ali. Não, hoje eu não vou fazer, vou deixar pra amanhã, vou deixar pra mais tarde. E aí, se você for deixar pra amanhã e deixar pra mais tarde, você acaba não fazendo mais. Porque é muito mais fácil. É muito mais fácil você fazer as coisas que te afastam de Deus. É muito mais fácil. Oxe, chegar em casa cansado, vou rezar daqui a pouco. Daqui a pouco, daqui a pouco. Quando você pensa que não, você já tá dormindo. Tem que ter aquele horário. A gente tem, não reserva hora pra almoçar, pra jantar, pra passear, pra aniversário. Tem que deixar reservado aquele horário de Deus na nossa vida. Tem que estar ali na agenda. Por isso que aí entra um pouco da disciplina também, né? Tem que ter. Quando a gente sai do acampamento lá, é tanta emoção, emoção à flor da pele, a gente acha que a presença de Deus é só aquilo, né? É só o choro, a música que arrepia. Mas na verdade a presença de Deus tá em tudo e a gente tem que começar a enxergar ela nas pequenas coisas. O acampamento mesmo começa aqui fora, né? Ali dentro Isso que eu já ia é o falar, despertar, é tudo ali, é tudo emoção. É você agora aqui fora, lá dentro tá de boa, você tá ali com a sua tribo, com a sua família, com o seu time, tem nem né? Não tem longe de celular, longe de tudo, tendo aquela rotina quando você sai, que você volta pro trabalho, volta pra escola, volta pra sua vida. E aí? Cadê? Cadê aquilo? Mas foi isso que eu aprendi no acampamento, mas quando eu servi. É verdade. Porque assim, quando a gente vivencia, a gente recebe amor, né? Um monte de gente ali quer só o teu bem, te trata muito bem ali, você é muito bajulado, né? Mas quando a gente vai servir, aí você se vê meio que obrigado a amar aquele que não quer teu amor, sabe? Então assim, você sorrir para aquele que tá de cara feia, é muito complicado. Então assim, no primeiro acampamento, assim, nos primeiros, eu estranhava um pouco, porque assim, eu queria oferecer, né? Chegar todo animado, aqueles carrancudos, aqueles olhando sério, não queria brincadeira, né? Aí como é que você ama uma pessoa que não quer o teu amor? Né? Uma pessoa que você não conhece, você não sabe o nome, você não sabe a vida dela, como você vai amar essa pessoa? E aí eu aprendi isso no acampamento. E hoje eu levo na minha vida, eu faço no meu trabalho, eu faço em qualquer lugar hoje. Eu falo que nem o meu carro, não sei nem se tem buzina, que eu não buzino mais. O cara do motoqueiro vem, vai fazer uma barbeiragem, eu freio e deixo ele passar, sabe? Eu não... Essas coisas assim, tipo, eu entendo ele, eu não sei o que tá passando na vida dele, eu não sei o que tá acontecendo. Quando eu tô em algum lugar que tem alguém estressado, que tá brigando, eu digo, não, passa, vai lá, resolve. Né? Pra quê, sabe? O acampamento me ensinou isso, porque, cara, não adianta você ficar igual um louco no mundo, porque Deus, ele faz a obra. Então, assim, até a gente mudou agora para um apartamento recente, aí teve um problema na energia lá, e aí qualquer outra pessoa ia pirar. E aí eu conversei com a corretora, fui falando para ela, vamos resolver e tal. Depois ela falou para mim assim, como é que você faz, você fica tão calmo para essas... Não se estressa. Ficamos sem energia, tá? Elas ficam sem energia lá um dia ou à noite sem energia
E aí qualquer outro ia pirar, né? Brigar e tal. Eu falei, não, mas vai adiantar? Se eu gritar aqui, se eu ameaçar, sabe, vai resolver? Não vai, então vamos tentar resolver de uma forma mais. Isso eu aprendi no acampamento, porque não, sabe, a gente não é. Se eu ficar com raiva, eu vou me desgastar, eu vou chegar cansado em casa, eu posso descontar na minha esposa, descontar nos meus filhos. Então eu não me estresso. E eu aprendi com o acampamento isso. Então, assim, eu trato todas as pessoas iguais. A pessoa pode chegar com ignorância comigo, eu trato ela do mesmo jeito. Eu trato ela calmo, com educação, respeitando coisa que ela não era antes. Antes, para mim arrumar uma confusão, era só começar. Essa é a promessa, que nem eu já dei. Mas sabe, a gente vai, eu digo, cara. Mas isso é rezando todos os dias, né? Agora eu faço oração, dizer assim, que às vezes não sai do sério, às vezes tem uns aí eu falo, a cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Eu rezo na hora, eu começo, rezo 2, 3 vezes. Essa é nossa, manda é nosso. Sinal da cruz eu faço, digo, não vou perder minha unção. E as coisas acontecem. Problemas que tem para resolver, primeiro entrega para Deus. Deus, amanhã tem um BOzinho aí. Como é que nós vamos fazer? E eu tô achando que ó, eu até, pra gente perceber, né, vocês, atrelei a imagem ali dos mansos de coração, fazer do vosso coração semelhante a vós, do nosso coração semelhante a vós. Que Muita admiração por esse casal, gente. Muita admiração. muito, muito feliz, de verdade, pelo testemunho de vocês, a história de vocês. E para encerrar isso, para encerrar esse episódio que maravilhoso, eu queria que vocês deixassem uma mensagem para aqueles campistas que estão afastados, que estão com a fé meia fria, que se afastaram da igreja, que se afastaram de casa. Você vai falar? Vai lá, pode ir lá no. Então tá bom. Não deixa a chama apagar, volta para a igreja. Essa sementinha que caiu aí, ela não secou, ela tá guardadinha, só precisa ser regada. E ela só vai ser regada com o amor de Deus. Quem passou pelo acampamento sabe que só tem um amor que é verdadeiro, é o amor de Deus. Então, se você está longe da igreja, volta para a igreja, volta para o amor de Deus, porque não tem lugar melhor do que a igreja. Amém. É isso, então. Obrigada, gente. E assim a gente encerra o nosso episódio. Quero agradecer a todos que assistiram aqui até o final. Agradecer Daniel e Valéria. Muito obrigada pela presença de vocês. Foi enriquecedor essa 1 horinha que a gente passou aqui conversando. E obrigada, gente. Acompanhe os próximos episódios. Acompanhe a gente nas redes sociais. E é isso. Rápido, né? Passa rápido. Agora todo mundo vai cantar, hein? Não quero saber. Eu vou te buscar, Senhor, de todo o meu coração. Eu vou te buscar, Senhor, com determinação. Eu preciso mais de ti. Eu preciso mais de ti. Eu preciso mais de ti, meu Deus. Eu preciso mais de ti. Eu preciso mais de ti. Eu preciso mais de ti, meu Deus. É isso. Obrigada. Legal, gente. Avvianoshi caretu davvero saporito amiamila mazzaru povero cieco mio
da voce via, pari a grandi nudi, cigaretto di lume e cori, come io t'hai ascoltato.